Paz, igreja. Olha, eu não sei nem por onde eu começo, mas em maio, mais ou menos, o pastor Mauri ministrou uma palavra sobre a minha vida aqui na igreja. E naquele dia, eu vim aqui na frente e conversei com ele. E ele disse que o Senhor estava requerendo da minha pessoa um passo de fé. E não que eu não tivesse fé, não que eu não cresce em Deus, mas que eu fizesse alguma coisa que tivesse além do que eu já faço, ou do que eu já oro. Porque a gente ora, a gente crê em Deus, mas às vezes a gente fica limitado dentro de uma zona ali e você às vezes não ultrapassa aquilo que Deus está esperando de você. E o pastor lançou uma palavra sobre a minha vida, falou que era para eu fazer um voto de fé, e ele não sabia nem o porquê, o que eu estava passando. E vou contar uma história, e vocês que são novos, anotem para não passar pelo mesmo que eu passei. Mas há uns anos atrás, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho desde 2015. Mas eu sempre trabalhei como estagiária. Eu nunca tinha trabalhado como efetiva. E no hospital que eu trabalho hoje, eu fui efetivada. Faz 5 anos que eu estou trabalhando lá. E quando eu fui efetivada, eu tirei férias, né? Só que eu não sabia que depois que a gente volta das férias, a gente não recebe aquele valor que a gente recebeu antes, né? E aí eu viajei, gastei todo o dinheiro na viagem. E quando eu voltei, eu não tinha R$1. E lá atrás eu não ganhava aquela coisa assim, enfim. E aí as minhas dívidas começaram a bater na porta no mês seguinte, no mês seguinte, no mês seguinte. E assim, eu tô com o meu nome sujo no SPC, na verdade. E isso até é uma coisa que me gerou várias crises de ansiedade, dificuldades. Eu fiquei, assim, é vergonhoso comentar isso, mas eu não queria passar por isso. Foi um processo no qual, às vezes, deitava e eu dormia e eu falava: Deus, eu não quero meu nome sujo com esse monte de conta. Eu não sabia que ia acontecer tudo o que aconteceu. E as dívidas crescendo e o valor subindo lá no céu. E eu fiquei com uma dívida muito alta no meu nome. E eu não sabia como que eu ia pagar tudo isso. Nesse período eu virei liderança lá no hospital e o meu salário mudou, mas ainda assim eu não conseguia quitar tudo que estava no meu nome. E no dia que o pastor Mauri lançou essa palavra, esse voto de fé, ele me perguntou, né, se realmente eu tinha alguma coisa, porque Deus estava falando com ele que tinha algo que eu precisava provar no Senhor e queria me responder e que ia acontecer. E, gente, o que mais me afligia, que me deixava sem dormir às vezes, era o valor das minhas dívidas. Muito alto, assim, muito alto mesmo. E aí eu falei pra ele que eu tava com uma dívida muito alta, que eu tava com meu nome sujo, que eu não sabia como que eu ia pagar, que eu tinha metas na minha vida, que eu não sabia como eu ia fazer. Eu não posso nem tirar o carro, não podia, porque agora eu vou tirar em nome de Jesus. Um automóvel, uma moto, não sei, no meu nome. Porque eu tava com o nome sujo. E aí a gente orou. Ele falou que era pra eu conversar com Deus, orar e pensar num valor em específico e fazer um voto em cima das minhas preocupações, daquilo que eu queria de resposta do Senhor. Eu falei: caraca, eu não tenho R$1. O que eu vou fazer? E no mês seguinte, isso foi em maio, no mês seguinte eu tirei férias de novo, e aí eu recebi o valor das férias e Deus colocou no meu coração um valor. Eu falei: como é que eu vou conseguir pagar? Eu não tô tendo R$1 por mês. E aí o valor eu peguei das férias. Aí eu peguei e falei: eu vou dar esse dinheiro. Pra mim é o valor que eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que vai vir, não sei o que as pessoas achariam do valor em específico, mas eu falei: eu vou dar esse valor, e é isso que eu vou fazer, e é o voto que eu vou fazer. E eu fui lá e fiz. Depois de um tempo que eu tava lá esperando pro dinheiro cair, fiz o voto. Aí começou a passar as semanas, e eu ficava entrando no aplicativo lá que tá a dívida, e eu falava: Deus, quita essa dívida, por favor. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu estava desesperada. Toda hora ficar recebendo ligação no meu celular o dia inteiro, aquilo. E eu não aguentava mais. Eu uso o celular no trabalho e caindo ligação, e caindo ligação. E
às vezes, durante esse período, que a gente está em agosto, foi em junho que eu fiz esse voto, eu não desisti em nenhum momento. Eu ficava ali, Deus, por favor, eu creio que pode acontecer, eu creio que pode acontecer. Às vezes, a gente, durante as circunstâncias na nossa vida, a gente tem uns desequilíbrios, parece que não vai acontecer, você bate aquela incerteza, aquela dúvida, e você fica, será que vai acontecer mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Mas foi lançada a palavra. Eu tinha que ter fé, eu precisava crer naquilo, e eu falei, eu vou acreditar que vai acontecer, eu não sei o que Deus vai fazer. E enfim, tem uma pessoa em específico que, da minha parte profissional, que investe bastante na minha vida, que sempre acreditou em mim, e graças a Deus e a oportunidade que essa pessoa me deu, hoje eu estou numa posição importante. E essa pessoa vivia me cobrando, quando é que você vai fazer um curso de inglês? Quando é que você vai fazer um curso de inglês? E eu não podia falar que eu estava com meu nome sujo, eu não conseguia pagar um curso de inglês. Não, porque você tem que fazer um inglês, está passando o tempo, as coisas estão correndo. E eu falei, eu não tenho como fazer um curso de inglês, como é que eu vou explicar? E aí ontem ele falou de novo, quando você vai fazer um curso de inglês? Você está falando para mim desde o começo do ano que você vai fazer e até agora você não fez. Eu falei, o senhor quer saber mesmo o porquê que eu não consigo fazer um curso de inglês? Ele falou, quero. Eu falei, então, eu tô com meu nome sujo, aconteceu isso. E eu não consigo fazer. Eu quero fazer uma pós, eu quero avançar profissionalmente, né? Mas eu não consigo, eu tô presa nisso. Aí ele ouviu, ficou um silêncio e eu fiquei constrangida porque contei, assim, igual eu tô contando pra vocês agora. E aí passou. Aí hoje ele me chamou, né? E aí ele falou assim, qual que é o valor da sua dívida? E essa dívida, ela é bem alta, assim, gente, é mais de 5 mil reais. Porque durante os anos foi acumulando e eu não conseguia pagar. E aí eu falei o valor da minha dívida. E ele falou, eu vou pagar pra você. E em troca dessa dívida que eu vou quitar pra você, você vai fazer o inglês. Que eu tô te cobrando. Faz tempo que eu tô te cobrando. Eu falei, amém. Mas o senhor tem certeza disso? Porque eu falei, não é possível uma pessoa que, apesar de falar que acredita em mim, que confia no meu profissional, que fala que eu vou voar longe lá, como que uma pessoa fala que vai pagar uma dívida num valor desse? Não tem nenhum laço de sangue comigo, não tem nada. Aí eu falei, Deus, o voto que eu fiz, aleluia! Aí eu falei, meu Deus do céu, o senhor tem certeza? Ele tenho. Eu vou pagar esse valor pra você e você vai fazer o curso de inglês. Eu falei, amém. Eu vou fazer o curso de inglês. Aí ele pediu pra eu levantar o valor lá certinho, ver se eu consigo um boleto e ele vai efetuar o pagamento. E eu saí, eu fui no banheiro, a primeira coisa que eu fiz, eu ajoelhei lá no chão, eu falei, Deus, muito obrigada. Porque só Deus sabe quantas noites eu deitava na minha cama e ficava falando, poxa vida, essa dívida, eu não queria ter conquistado isso pra mim. Eu queria ter o meu nome limpo, ter a honra de poder fazer as minhas coisas, cumprir as minhas metas. Eu tenho sonhos, assim como as pessoas normais têm, mas eu não conseguia sair disso, porque é uma bola de neve que ficou do tamanho do mundo e eu não falava nem o valor para os meus pais com medo de apanhar. Mas eu não sabia para onde eu ia correr, né? E olha, o que eu tenho para dizer para vocês, às vezes, o pastor Mauri, quando ele lançou aquela palavra, eu falei, caraca, será? Mas eu vou fazer. Gente, o que a gente precisa ter
na nossa vida é fé. Ela é o que move as montanhas, que o que é impossível se torna possível. A gente tem que crer no Senhor. Ele lançou a palavra de algo que Deus estava ministrando no coração dele sobre a minha vida. Eu podia falar, não vai acontecer, sabe, ficar em dúvida. Depois, quando eu recebi o valor das minhas férias, eu podia falar, eu vou dar só um pouquinho e ficar com o resto para sobreviver, mas eu dei tudo. Eu não falei, eu não vou ter R$1 no mês que vem, mas eu vou dar esse valor. E desculpa a demora. Mas o Senhor fez. E eu não sei, às vezes, o que vocês podem estar passando, as suas incertezas ou as suas dificuldades, né, na vida. Mas a gente precisa crer. Independente do que seja, né, se estiver alinhado com a vontade do Senhor e realmente estiver no coração dele, ele vai fazer. Só que vocês precisam também dar um passo de fé. Porque eu juro que eu confiei de todo o meu coração. Eu ficava nesse período, vai acontecer. Eu não sei como que vai acontecer, mas vai acontecer. E aconteceu. E eu agradeço muito, porque eu não sei, o Senhor fala que bravo às vezes, as pessoas devem falar, esse homem é doido, mas ele é homem de Deus. Aleluia, aleluia. E glória a Deus por isso, pelo que aconteceu. Eu tô assim com meu coração, que só Deus sabe o quanto eu tô feliz por isso, porque pra mim isso é uma coisa importante. Eu tava me sentindo muito mal, já tinha tempos, e glória a Deus, eu não vou ter mais o nome sujo. Então, pra mim isso é muito importante. Eu vim testemunhar, honrar a vida do pastor e agradecer também pelas palavras que são ministradas sobre a minha vida, porque eu creio que o Senhor é um homem de Deus, e eu louvo ao Senhor também pelo que Ele fez hoje, e eu agradeço a minha oportunidade. Fica aqui. Aleluia. Enquanto você estava dando o seu testemunho, aleluia, você prepara passaporte. Eu vi um passaporte que desceu aqui em você assim. E a outra, porque o Senhor fala que aquilo que a gente vê no secreto tem que subir em cima do telhado para anunciar, né? E eu nunca tive medo disso. Você falou com tanta fé, com tanta convicção, que eu vou comprar o meu carro agora. Eu quero que você olhe para cá, ó, pro trono da glória. Você pegue a chave pela fé agora. Porque quando você falou, eu vi um carro que ele desceu, ele está aqui no altar. E esse carro é seu. Eu vi no secreto, estou anunciando aos olhos de todo mundo que do mesmo jeito que você subiu para dar o testemunho da quitação de um grande problema seu, você vai subir aqui também para dar testemunho da compra do seu carro, diz o Senhor. Amém? Recebe em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão?